Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Do que estava dividido, unidade ele faz. Boa tarde, irmãos e irmãs. Hoje, aqui numa segunda-feira, nós estamos gravando mais um encontro da campanha da fraternidade. Regidos por um decreto diante dessa pandemia, nós não tínhamos como fazer isto ao vivo para o acompanhamento de vocês. Mas nós aqui queremos fazer esse caminho de Emaús. Esse caminho para nos chegarmos àquela celebração da Páscoa, como eles fizeram. Eles fizeram abrindo o coração para Deus, na palavra de Deus, deixando-se tocar por essa palavra, como eles mesmos diziam, sentiu o coração arder com a palavra de Jesus. E é desse jeito que nós queremos, mais uma vez, mais um encontro aqui, nós caminharmos. Nós refletimos, vários passos foram dados sobre a paz, sobre o diálogo, sobre o perdão. E hoje nós vamos falar sobre a compaixão. A compaixão é um sentimento que Deus sempre mostrou por nós. E sobre isso nós queremos refletir hoje aqui, fazer essa caminhada com os discípulos de Emaús. Mas eu tenho aqui várias pessoas da nossa comunidade hoje nos ajudando. Temos aqui a Marina, que é da comunidade São Miguel Arcanjo, da Costura Doação, dos grupos de reflexão. Bem-vinda, Marina. Obrigado por ter aceitado vir participar conosco. Boa noite a todos, e é muito bom estar participando desse encontro da campanha da fraternidade com vocês. Obrigado. Também temos aqui junto de nós a Maria Inês, da Pastoral do Prédio, da comunidade São Miguel Arcanjo. Bem-vinda, Maria Inês. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Jonas. Eu estou muito satisfeito por aqui. Quero agradecer pelo convite que o seu Rubens, o Adilson, o seu Cid também proporcionou para mim estar aqui. Estou muito feliz de fazer parte desse quarto encontro, um quarto encontro muito lindo e com a graça de Deus. Amém. Amém. Também aqui nos ajudando nessa reflexão temos a Ângela Maria, da comunidade de São Francisco de Assis. É voluntária que nos ajuda aqui na higienização da igreja. É também do grupo de oração. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Diácono Jones, obrigada por estar aqui, pelo convite, e estou muito feliz por estar podendo participar e ajudar nessa missão. Obrigada. Obrigado a você pela tua presença. E mais uma vez temos aqui o aspirante ao diaconato, o Aparecido. Bem-vindo, Aparecido, mais uma vez. Contamos muito com a sua ajuda, a sua reflexão. Muito obrigado, Diácono Jones. Boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. É muito gratificante podermos estar aqui novamente falando das coisas maravilhosas que é o Deus na nossa vida. Eu sou o Diácono Jones, aqui da Paróquia Santa Maria Gorete, e a gente vai tentar nos organizarmos aqui para fazermos essa celebração. É um tema muito rico e é intrigante para nós, porque ele desafia muitas ações nossas, que nós muitas vezes não assumimos. Mas se nós seguimos os passos de Jesus, nesse caminho de Emaús, a compaixão deve estar em nossos corações e em nossas vidas. E vamos então rezar agora. Convido vocês a abrirem lá na página 2, na oração inicial, para a gente poder começar aqui. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Cristo é a nossa paz. É o lema que inspira a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Desejo que a paz e o amor de Deus estejam conosco neste encontro. É o amor de Cristo que nos reuniu. O Evangelho nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto pela ação do Espírito Santo. A Quaresma é um tempo em que também somos convidados a adentrar pelo deserto da nossa vida, enfrentar aquilo que nos afasta de Deus, a fim de fortalecer e renovar a fé. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Peçamos que ele venha sobre nós e nos conduza nesse tempo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ótimo. Agora, iluminados pelo Espírito Santo, vamos lá na página 18, nesse quarto encontro proposto para nós, em que a paz nos faz compassivos. A compaixão é a capacidade de sentir com o outro a sua dor. Não é um mero sentimento de pena, pois inclui um gesto concreto a fim de minimizar a dor. Uma pessoa compassiva se envolve com o problema do outro, arriscando a própria vida. Deus é compassível desde sempre. Já no Antigo Testamento, ele envia Moisés para libertar o povo da escravidão, pois viu a opressão que eles sofriam. Foi a compaixão que levou Deus a nos enviar Jesus para nos libertar do pecado e da morte. O contrário da compaixão é a indiferença que nos faz fechar os olhos e cruzar os braços diante de quem sofre ao nosso lado, a pensar sempre que o problema e a dor do outro não nos dizem a respeito. Quem tem compaixão passa do não me importo com você ao você é importante para mim. A compaixão não é um sentimento bonito, não é pietismo, é criar um novo vínculo com o outro, é assumir como fez o bom samaritano, que movido pela compaixão, cuida daquela vítima que nem mesmo conhece, disse o Papa Francisco. Os evangelhos relatam que várias vezes Jesus sentiu compaixão quando viu a multidão cansada como ovelhas sem pastor, quando percebeu que as pessoas que o seguiam estavam com fome há 3 dias sem comer, quando encontra os cegos em Jericó, ao encontrar a viúva que perdera seu filho único. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus não era indiferente a nenhuma pessoa ou situação. Quais grupos de pessoas, segundo o Evangelho, devemos ter compaixão atualmente? Já começa o desafio desse tema, compaixão, por isso. Nós precisamos identificar essas pessoas que estão aí à margem e que precisam da nossa presença, da nossa ajuda. E é interessante que muitas vezes nós somos muito duros de coração, porque quando vemos uma situação desse tipo, a primeira coisa que a gente pergunta, mas não tem jeito, como é que eu vou fazer? Nós já começamos a colocar alguns impedimentos para justificar de eu continuar andando. Então aqui a proposta é a gente poder identificar. Então pergunto a vocês, podem ir falando tranquilamente. Hoje,
onde nós podemos dizer, ali tem um grupo que precisa da nossa ajuda? Marina. Sim, Jones. Bom, atualmente, o que eu penso é que, em razão do coronavírus, a compaixão maior que a gente poderia ter é o uso de máscara, o distanciamento, o álcool gel. É uma prova de amor ao próximo. E também apoio a esses familiares que o Covid agora está muito perto da gente, e rezar, né? A gente recebe diariamente muitos pedidos de oração, mas eu sei, através de relatos de pessoas que estiveram internadas, que elas sentiram as orações que foram feitas pelos amigos e parentes. Então, neste tempo de pandemia, seria o primordial. Se a gente for pensar do outro lado, fora da pandemia, eu acho que a compaixão tem que ser no dia a dia de cada um, na nossa vivência, né? Se a gente for pensar em algo muito grande, uma coisa assim que dê muita relevância, a gente acaba deparando com obstáculos, com barreiras, e a gente acaba não fazendo nada, né? Então, eu acho que a compaixão, ela é dentro de casa, no trabalho, na comunidade, e onde a gente perceber que há essa necessidade. Isso, o Evangelho aqui pede para a gente olhar assim, qual grupo hoje pede a nossa atenção? De um modo particular, você colocou esse pessoal que sofre com essa pandemia. De fato, ali há um grupo que precisa muito da nossa compaixão. Sim. Quem poderia, talvez o Cido, poderia indicar alguém para nós? Ou a Marinês, pode ser a Marinês, depois a gente escuta o Cido. Tá, João. Eu acho também que eu concordo com a Marina, mas ainda eu acho que ainda falta, tem muito desrespeito ainda. Eu acho que nós temos essa compaixão, ela não pode deixar esse ódio, muitas vezes, não tomar conta de nós, e esse desrespeito com as pessoas. Muitas vezes, agora, até devido à pandemia mesmo, muitas vezes as pessoas têm um desrespeito tão grande com a outra pessoa, né? Outra pessoa passa, nem olha. Mas por que isso daí? Não é o olhar que vai me contaminar, não é o dizer tudo bem que vai me contaminar. Uhum. Então é um desrespeito, um ódio, um rancor, assim, uma arrogância muito grande. Então eu acho que a nossa compaixão está aqui, é no respeito que nós temos que ter, é na caridade, é no carinho, é no amor, né? Já disse tanto sobre paixão, né? Uma compaixão mesmo com a pessoa, e a gente hoje em dia não estamos vendo muito isso. Então eu acho que ajudar, eu acho que nós temos que ter um respeito e ajudar aquele que precisa, né? Se eu estava passando em frente, assim, você passa em frente a algum lugar, as pessoas vão se retirando de perto de você. Não é desse jeito, eu acho assim, distanciamento. Nós estamos aqui todos unidos, olha que lindo, distanciamento. Então nós temos que estar respeitando o outro, né? Então é isso que eu tinha que falar. Tá bom. Nós já estamos até digitando, já falando como é que nós temos que agir compassivamente, né? Mas vamos identificar bem os grupos que estão aí. Agora pediria para a Ângela Maria colocar para nós. Eu acho que neste momento de pandemia que estamos vivendo, a nossa compaixão teria que ser com as pessoas que perderam seus entes queridos, rezando por elas, pessoas que perderam seus empregos, que estão passando por dificuldades, e muita oração, né? Muita oração para todos as pessoas que foram diretamente afetadas, né? Que são mais os desempregados, as pessoas mais carentes, mais necessitadas da nossa ajuda, da nossa compaixão mesmo. Ok. Agora o nosso aspirante, o Aparecido. Eu vou pontuar hoje um grupo que nós temos que ter muita compaixão, porque o que eles estão fazendo é muito importante, que são as nossas pessoas envolvidas com a saúde, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos atendentes de hospitais, enfim, eles estão hoje
se privando de ficar com a família, estão trabalhando em jornadas dobradas, né? Estão correndo muito riscos, ainda que com a vacina e tudo, mas o trabalho deles hoje, exaustivo, cansativo, como há relatos de enfermeiras, pessoas que estão dormindo dentro do carro para não ir para casa, ou até então estava fazendo isso antes das vacinas. Então eu acho que um dos grupos que nos deixa com compaixão é o pessoal da área da saúde. Ótimo, obrigado. E realmente a Ângela tocou para nós uma questão muito importante. Quantas famílias estão aí sem emprego, sem um recurso e às vezes passando fome, né? Nós aqui, graças a Deus, o Padre Teruel tem nos conduzido sempre na assistência às famílias, com as cestas básicas, com ajuda, e é preciso isso. Então são vários grupos. Nós temos aí paróquias aí que não têm arrecadação suficiente para o sustento dela e dos seus paroquianos e precisa da nossa ajuda, né? É preciso esse olhar para todos eles. Ótimo, muito obrigado a vocês. A palavra de Deus nos ensina a ser compassivos com os outros, assim como Deus é conosco. A compaixão é uma linguagem de Deus, disse Papa Francisco. Escutemos com atenção a palavra do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorava mais. Ouvira falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salvo. Ele logo estancou a hemorragia e ela sentiu o corpo, que estava curada de uma enfermidade. Imediatamente Jesus, tendo consciência da força em que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram: vês a multidão que te comprimes e pergunta: quem te tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhes aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada deste teu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho é muito assim, propícia para a gente ver. Às vezes as pessoas que nos tocam, nos chamam, são pessoas que nos incomodam muitas vezes. É como se aquela mulher incomodasse Jesus. Porque, além de ser mulher, tocar num homem já era complicado naquela cultura. E mais ainda, ela sendo hemorroísa, ela era considerada impura. E, portanto, não poderia tocar uma outra pessoa qualquer para não levar ao outro essa impureza. Jesus sabia de tudo isso. Jesus tinha consciência. E quando ele percebe ser tocado, os discípulos vão dizer: mas nessa multidão toda, como é que você quer saber quem que te tocou? Mas essa colocação, Jesus sente a fé daquela mulher quando o tocou, e é assim que Deus também sente em nós a fé quando nós dobramos os nossos joelhos e rezamos. Deus está atento e sente por nós e tem essa compaixão para nos curar, nos conduzir na vida. E essa compaixão, como já disse no começo, lá na nossa reflexão, não é um pietismo, não é um sentimento emocional.
Na linguagem deles, a compaixão, a dor, é aquilo que mexe com as suas entranhas, de você sentir a dor que o outro está sentindo. Não é simplesmente dizer uma pena, nossa, olha como é que está, não. É você dizer aquilo que ela está sendo injuriada, falada, é a mim que estou fazendo também. Esse sentido da compaixão que deve nos tocar para nós andarmos aqui seguindo os passos de Jesus. Mas vamos continuar agora com a Ângela Maria, né? Lá na página 19. A palavra de Deus não pode ser lida como um livro qualquer. A leitura deve ser uma oração. Isso. Ler o livro como se fosse uma oração que gera vida em nós. Então eu perguntaria aqui, rapidamente, não tomemos muito tempo, mas pode começar com você mesmo, Marinês, para facilitar aí o microfone, Marinês. Nessa passagem desse evangelho, o que toca em você? O que ela diz para você hoje? Olha, eu acho assim, que desde o nosso batismo, Deus já habita em nós, né? Então Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo, né? E Jairo era uma pessoa muito assim, ele entendia muito, ele era muito capacitado naquele espaço que ele vivia. Mas ele estava desanimado, porque ele tinha uma filha que estava à beira da morte. Então, mas ela, como o Jonas já colocou, ela saiu, ela foi para o meio da multidão, porque ela tinha ouvido falar de Jesus, né, que ele curava. E aquela fé brotou nela, veio aquele broto daquela fé, aquele amor, aquela esperança que ela ia ser curada. Então, o que o povo podia dizer? Uma menina desvalorizada, pálida, andando para a rua, impura, né, que se ela colocasse a mão em alguém, ela podia ser castigada. Então, eu acho assim, que fica para mim isso daqui, uma mensagem muito linda, que Jesus, ele está com nós, ele vive com nós, é isso que nós precisamos. Certo. E ela, quando ela colocou a mão em Jesus, uma coisa linda, Jesus percebeu que ele tinha curado alguém. Então Jesus pergunta e diz para ela, coragem, você foi salva pela sua fé. Então nós temos que ter fé. Porque um coração que Deus plantou, jamais será devorado. Obrigado. Marina? Bom, em relação ao Evangelho, eu vou fazer um relato de uma situação que ocorreu comigo, né? Que a minha mãe, ela esteve doente e daí o médico nos informou que era para avisar os parentes porque daquela noite ela não passaria. Eu fiquei assim em desespero, né? Porque eu perdi meu pai com 3 anos de idade e a minha mãe foi meu pai e minha mãe, né? Mas eu fiquei assim tão pedindo mesmo para Deus que, né, se ela pudesse viver mais um pouco. Eu acho até que naquele momento eu até falei pelo menos uns 5 anos. E com a graça de Deus, com a compaixão que Jesus teve comigo, a minha mãe, no dia seguinte, começou a melhorar. E ela viveu 5 anos bem. Daí, quando chegou o momento dela, eu já estava bem mais preparada. E eu comecei a recordar desse momento, daquele dia do meu desespero, do meu pedido. E realmente eu senti na minha vida essa fé. Obrigado por essa partilha muito bonita que nos toca. Aparecido, você quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou acrescentar nessa compaixão, né, esse toque dessa mulher nas vestes de Jesus. Seria que nós
devemos estar sempre alertas, porque sempre tem alguém pedindo alguma coisa, de repente sem palavras, talvez num gesto, e nós muitas vezes não conseguimos identificar. Então nós, cristãos, eu acho que nós sempre temos que estar preparados, né, para identificar algumas necessidades de um irmão, que às vezes é dentro de casa, né, e podermos estender a nossa mão e podermos ter compaixão, podermos acompanhar e dar um momento mais tranquilo e mais confortável. Muito obrigado. E agora, a Ângela Maria. Então, nessa passagem do Evangelho, uma coisa que me chamou a atenção é a fé desta mulher que já tinha lutado tanto contra esse mal que a afligia. E assim, ela teve fé, acreditou na compaixão de Jesus por ela, né? Então, assim, para nós hoje temos que muita fé e compaixão por aqueles que a gente pode ajudar, né? Obrigado. E agora continua com você mesmo, Angela. Podemos continuar com a nossa reflexão. Agradeço a todos essa partilha. Vamos ter mais. Não querem que a gente faça muita pergunta, mas fiquem sempre à vontade. É sempre assim, algo novo que vem para a gente. A gente agradece. Ouçamos essa pequena história. Um pagão ria dos cristãos por eles seguirem um único livro. Mas um santo bispo, ouvindo-o, contou a ele essa pequena história. Uma vez, um doutor encontrou-se com o Cristo Jesus e perguntou: Senhor, eu sei que tu foste o Messias e que tudo quanto disseste é pleno de substância. Mas como pode um livro só bastar eternamente para tantas pessoas? E Jesus respondeu: É verdade o que dizes, mas tu não sabes que o povo reescreve esse livro todos os dias? Quando colocamos o Evangelho em prática, atualizamos em nossa vida. Para isso, é preciso ler, meditar a palavra de Deus e pedir as luzes do Espírito Santo, para que as situações que vivemos sejam ocasião para reescrever o Evangelho de hoje. Temos a seguir 4 situações que são comuns em nosso cotidiano, a partir do que refletimos hoje sobre a compaixão. Dizer qual a atitude o Evangelho nos inspira ter diante dessa realidade. O livrinho nos coloca aqui 4 situações. Então, eu vou, sem colocar nenhuma questão, mas vamos pegar, a Marina estava lá, já pode pegar a primeira, né? Depois a Marinês a segunda, a Ângela o terceiro, e o Ciro do quarto. 4 situações que perguntam para nós. Um pobre que bate no meu portão pedindo comida, em horário inoportuno. O vizinho da casa ao lado... Deixa só. Eu quero ouvir a contribuição da Marina. Marina parou aqui, vamos ouvir. Só para a gente aprofundar. Essa situação. O que o Evangelho te coloca para você diante dessa situação? Eu acho assim que no primeiro momento, de repente, né, por ser um horário inoportuno, às vezes a gente se incomoda, né? Mas daí a gente tem que sempre, né, ficar atento, vigilante, para a gente assim não perder essa oportunidade da gente ter a compaixão, né? Agir a compaixão, né? Porque muitas vezes a gente não pode só dizer, então você está com fome, então você deve procurar comida. Não vai resolver. Então a gente tem que efetivamente, né, em ato concreto, né, matar aquela fome. Então eu acho assim que isso daí é uma questão assim de vigilância mesmo, nossa,
E a gente ter essa ciência, né, de que essa pessoa está com fome. E eu devo matar essa fome. Obrigado. Agora sim, Ana Inês. O vizinho da casa ao lado está doente, acamado, necessitando de ajuda para tudo. Eu acho que aqui cabe muito uma reflexão só para nós mesmos, né? Muitos vizinhos nossos estão acamados, mas comigo isso, eu dizer assim, eu sempre estou pronta a ajudar. Eu sempre vou lá, eu ajudo, se precisa, o que eu preciso fazer, né? Se quer que ajude uma coisa. A gente teve alguma situação também, né? Minha mãe também ficou com mal de Alzheimer há muito tempo. E a gente teve toda esse dos vizinhos, assim, a gente tinha esse apoio, né? Que nos ajudava. Então, eu acho assim, essa compaixão tem que nascer em nós, né? Não adianta nada ter uma pessoa que você está falando tanto, ela não está nem aí também, né? Não está nem ligando para o que você está falando. Então, ela tem que nascer, muitas coisas têm que nascer em nós. É a fé, né? O próprio Evangelho que nós acabamos de ler, a fé, a segurança, a esperança e o amor. Então, aqui tem que brotar um amor de nós também, para ajudar. Porque todo mundo acha muito difícil ajudar o outro, não é verdade? Então, para mim, assim, na minha vida de vivência mesmo, eu ajudo bastante as pessoas. E nós moramos, assim, até falar pelo meu prédio. Meu prédio também é um prédio muito bom, sempre vem um ajudando o outro. Então, assim, uma vivência, assim, de ver pessoas que não ajudam, assim, muito, eu não passei isso, né? Eu acho que nós estamos aqui porque Deus deixou essa missão para nós aqui. Obrigado, Maria. Ângela Maria. Um parente responsável pelo sustento da esposa e filhos que está desempregado há meses. É o que eu já comentei, né? Então, assim, nós temos que ter um discernimento para distinguir essas situações de pessoas que estão desempregadas e estão necessitando de ajuda e ter em nós a compaixão para realmente ajudar essas pessoas. Certo, e é preciso a gente lembrar que os grandes comércios não estão tendo grandes problemas. São os pequenos comerciantes, esse pessoal ali que está tendo problema, e é dali que sai o desemprego. Então, é um grupo que nós temos que ter esse olhar de muito cuidado para com eles. Aparecido, o último item. Um mendigo que encontro todos os dias na praça ao ir para o trabalho. Hoje, nós podemos analisar Maringá com uma grande quantidade de pessoas em condições de rua. Essa é uma realidade muito grande, né? Digo pela nossa cidade, onde eu presencio e vivo, né? Hoje nós temos vários locais onde esse pessoal recebe alimentação, recebe roupa, palavra e são evangelizados assim que surte o desejo deles. O trabalho que a gente tem no albergue, por exemplo, é levar para esses irmãos as necessidades, suprir as necessidades básicas que eles possuem. E hoje, diante dessa pandemia, sabemos que as necessidades são maiores, principalmente nos locais onde os recolhem. No albergue, por exemplo, nós temos 4 etapas para receber esse irmão. Ele recebe esse irmão, ele fica em quarentena, ele recebe alimentação separada, ele volta para a rua se é assim a vontade dele, porque às vezes tem aquele que o desejo dele é realmente ficar na rua. Então, quando nós passamos por um irmão desse, que está sentado na sarjeta, enrolado numa coberta, não há necessidade de desviarmos, não há necessidade de passarmos para o outro lado da rua. Pode se aproximar desse irmão. Você vai ouvir, muitas vezes, um sinal de vida muito grande. E quando você faz alguma coisa por eles, você recebe a melhor coisa que ele diz para você, que Deus te abençoe. Nesse momento, nesse pequenino,
É o próprio Deus que nos fala. Obrigado, Preciso. Há dois trabalhos na nossa paróquia que eu admiro muito. Primeiro é essa ajuda constante com cesta básica que nós fazemos, de modo até muito especial no final de ano, em algumas festas nós fazemos algo especial para eles, atendemos não só da nossa paróquia, mas outras paróquias também. Isso aí me admira muito e eu me sinto gratificado de pertencer a essa paróquia. Mas há um outro trabalho também, além do Costura e Inovação, que atende lá aos haitianos, né, e outras situações, mas tem também aquele pessoal da Pastoral do Migrante. Quantos migrantes estão aí? Eu passei pela rua, um migrante dizendo-se que era venezuelano, ele colocou duas crianças ali sentadas no meio e uma placa pedindo dinheiro. Olha que situação, né? Você nunca tinha visto ele ali. Passei, depois, quando eu retornei, ele não estava ali mais. Mas eu acho que a gente vai encontrar muito desse pessoal aí precisando de nós. Porque a gente tem que lembrar que a palavra de Deus não é um mero livro histórico, mas é viva e eficaz. Quer dizer, produz vida, traz vida para nós quando aceitamos e vivemos essa palavra. Ele é atualizada na vida daqueles que acolhem a palavra. Nós escrevemos na nossa vida esse livro de Deus. Temos aqui um testemunho. Aparecido, você poderia ler para nós esses daqui? Pois não. Gabriela Romanowski de Andrade, de 11 anos, faleceu no dia 8 de novembro de 2020 no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Ela tinha uma doença cardíaca e precisava de um transplante de coração. Internada um mês antes, a menina manifestou-se o desejo de receber a primeira Eucaristia. O arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, decidiu atender o desejo da menina e celebrou a missa no hospital no dia 25 de outubro. Na ocasião, ele também concedeu-lhe o sacramento do crisma, sendo ele próprio o seu padrinho. Eu gosto muito de atender a esses casos, não casos de dor, mas me alegra muito e dá sentido à minha própria vida ministerial poder amparar as famílias, pessoas em situações de tristeza e angústia, como o risco era bastante sério e os pais desejavam e a pequena pediu. Apresentei-me então para a crisma e pedi para ser também o seu padrinho. Os pais comoveram-se, a menina também, e aceitaram logo, comentou o arcebispo. A partir daquele primeiro encontro, Dom Peruso afeiçoou-se muito à família. Quando soube do falecimento de Gabriela, fez questão de ir até Ponta Grossa para participar do velório. Infelizmente, não foi encontrado um coração. Gabriela mesmo dizia que, se para ela viver outra criança tivesse que morrer, ela não queria. Dizer isso aos 11 anos de idade mostra um grau de maturidade, de compreensão. Vim participar com os pais desse momento difícil para prestar solidariedade a eles. A mãe dela era catequista e eu sou o encarregado da catequese no Brasil. Era necessário mostrar apreço da igreja a quem serve muito a igreja, disse o arcebispo. Que exemplo para nós, né? De fé, de sentimento de vida mesmo, né? Agir é a terceira parada proposta no texto base da campanha da Fraternidade 2021. São apresentados alguns exemplos de boas práticas realizadas pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, que contribuem para derrubar muros que dividem. Existem muitos exemplos que chamamos de boas práticas, que indicam que é possível o testemunho cristão comprometido com a construção de pontes para o diálogo. Vamos ler o relato de um deles, que é apresentado no texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021.
No ano de 2016, na cidade de Brasília, um terreiro bastante conhecido foi incendiado em consequência da intolerância. Nesse terreiro eram desenvolvidos vários projetos sociais, principalmente com jovens. Alguns dias após o incêndio, a diretoria do CONIC reuniu-se em Brasília para uma de suas reuniões anuais. Nos mesmos dias, ocorreu o Congresso Nacional da Juventude, que contou com a participação de jovens das igrejas membros do CONIC. Decidimos, junto com a iniciativa das Religiões Unidas, realizar uma visita de solidariedade à mãe de santo responsável pelo terreiro. Ligamos para ela, perguntamos o que poderíamos levar para minimizar as perdas provocadas pelo incêndio. Ela pediu uma muda de pau-brasil, pois entre as várias árvores que ela tinha no terreiro, essa era uma que ainda faltava. Conseguimos a muda e nos organizamos para ir. Participaram da visita aproximadamente 20 lideranças religiosas de diferentes igrejas, entre pessoas ordenadas e leigas. A mãe de santo nos contou a história do terreiro, mostrou a área queimada, falou sobre os projetos que desenvolvia e que precisaram de ser interrompidos e do impacto disso na vida de jovens pobres. Falou da dor que sentia por ver seu espaço sagrado destruído e que se sentia agradecida por ninguém ter se ferido. No cair da tarde, fomos plantar a árvore que levamos para ela. O local do plantio já estava devidamente preparado. Plantamos a árvore ao pôr do sol, com tambores tocando e celebrando o plantio da árvore, símbolo da amizade e do diálogo. Foi um momento bastante forte e significativo. Depois disso, todos os anos celebramos o aniversário da árvore, que se tornou uma marca do respeito entre as religiões. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa cultura é essa intolerância, e não aceita o diferente, sempre querendo impor uma ideia que ele tem num achismo qualquer, uma ideia que às vezes nem ele vive com todo o seu significado, mas quer implantar e obrigar e, se puder, aniquila tudo que for contrário à sua ideia. Somos muito prepotentes, né? Muito bonito esse exemplo aqui, desse diálogo interreligioso, que deve existir também. Não só o ecumenismo, mas também esse diálogo interreligioso, esse respeito, porque fazer o bem não é um privilégio só nosso. Todo ser humano foi criado para o bem. Todo ser humano é chamado por Deus e iluminado pelo Espírito Santo para fazer o bem. Se nós tivéssemos isso bem consciente, não haveria essa intolerância, porque víamos no outro também esse bem, que é um bem que vem de Deus. Mas vamos rezar. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Entreguemos ao coração compassivo de Deus, nosso Pai, os nossos pedidos, rezando: Nós te entregamos, Senhor. Os líderes religiosos, para que busquem derrubar os muros que dividem e construir pontes, nós te entregamos, Senhor. Os doentes, para que encontrem forças em Deus para lutar pela vida, nós te entregamos, Senhor. Os desempregados, para que tenham esperança em dias melhores,
Nós te entregamos, Senhor. O nosso grupo que está aqui reunido e todos os grupos de reflexão da nossa paróquia, para que perseverem na oração e na prática do bem, Nós te entregamos, Senhor. Colocar também, de tudo que vocês falaram, aquelas famílias que perderam entes queridos com essa pandemia. Que Deus seja o consolo dessas famílias para que possam superar essa situação de dor e de angústia que vivem. Vamos colocar para Deus, nós te entregamos, Senhor. Se alguém quiser fazer alguma oração. Que a verdadeira compaixão, o de criar um vínculo com o outro, mesmo sem o conhecer, seja a opção de vida de cada integrante do grupo Costura Doação. E que continuemos com nossas ações concretas para minimizar a dor ou necessidades daqueles que precisam. Nós vos pedimos. Nós te entregamos, Senhor. Pode concluir, então, Marina, a nossa oração. Com o coração agradecido, pois temos um Pai que nos ama e se preocupa conosco, entreguemos nossas preces rezando. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sobre o jejum, o Papa Francisco escreveu: jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas. Passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade. A capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. O jejum quaresmal não diz respeito somente à comida, mas a qualquer tipo de vício que a gente possa ter, como bebidas, cigarro, internet, televisão, celular, ficar reclamando da vida, falar mal dos outros. Ao chegar em casa, cada um faça um exame de consciência sobre o que precisa jejuar, sobre qual atitude precisa cortar, a fim de que Deus possa habitar em seu coração. E agora vamos voltar lá na página 2, para nós fazermos a nossa oração final. Sempre que nos reunimos como irmãos para rezar e escutar a palavra de Deus, Jesus está conosco. Pela presença de Jesus em nosso meio e por todas as graças recebidas neste dia, nós queremos dizer: obrigado, Senhor Jesus. Em comunhão com toda a Igreja, rezemos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Amém. E assim chegamos ao final de mais um encontro. Nós começamos de tarde, mas o pessoal, quando nos acompanhar, a comunidade vai fazer esse caminho também, já à noite. Então a gente pode falar boa noite, boa tarde. É tudo isso, a gente abraça a comunidade. Mas eu queria agradecer a vocês de modo particular, a presença de vocês, a contribuição de vocês. Enriqueceu muito esse encontro. Eu vou começar aqui com a Marinês para se despedir. Olha, eu já Deixar uma palavra lá para a comunidade, hein? Lembra de deixar uma palavrinha para eles. Eu acho que sim, que nós participei hoje aqui, estou muito contente, né? E quero dizer para a comunidade, para ela assistir a nossa gravação, porque é muito importante. A campanha da fraternidade para nós esse ano foi muita bênção, muito amor, né? Nós falamos muito em compaixão, amor. Então vamos assistir o nosso áudio, o nosso vídeo que foi gravado, a comunidade. E nós temos uma comunidade muito boa, uma comunidade muito unida, que Deus prevalece sempre nessa nossa comunidade. Quero agradecer ao seu Rubens mais uma vez, o Adilson, o seu Cido, o Padre, por estar aqui junto com vocês. Gostei muito, estou muito agradecida, eu acho que aprendi bastante e quero cada vez aprender mais junto com vocês. Obrigado. Marina, a Marina é aniversariante, viu? Vocês vão assistir quinta-feira, mas hoje é aniversário dela. Nós só não vamos cantar parabéns, mas é parabéns. Obrigada. Em nome de toda a comunidade para você. Obrigada mesmo. É muito bom, né? A gente comemorar mais um ano, né? E com saúde. Então eu vou deixar aqui uma mensagem que me tocou muito nessa visita do Papa Francisco no Iraque, né? Ele disse assim: se Deus é o Deus da paz, e o não é lícito fazer guerra no seu nome. Se Deus é o Deus da vida, e o não é lícito matar no seu nome. Se Deus é o Deus do amor, e o não é lícito odiar em seu nome. Então, o meu recado é que neste tempo de Quaresma, uma das nossas conversões, porque a gente precisa de muitas, né? Seja de união, né? União de todos, para a gente combater um inimigo único, né? Não é nem A nem B, como se fala por aí, mas apenas o coronavírus, que está levando muitas pessoas de muitas famílias e, por enquanto, não por enquanto só, mas está levando a pessoa. Mas e os seus familiares, né? Então, como eles vão ficar sem esse ente querido, ou às vezes o pai e a mãe que se foram, ou mais pessoas de uma só família, né? Então, que a gente tenha assim muita união, né? Com respeito, com amor ao próximo, né? Para a gente passar essa fase, que está uma fase assim muito crítica, né? E também quero agradecer muito pelo convite, né? Foi muito bom mesmo participar aqui com vocês. Obrigada mesmo de coração. Obrigado, Marina. Nós que de coração te agradecemos pela partilha sua. E agora vamos ouvir um pouquinho o Aparecido, despedindo e deixando um recado para a comunidade. Eu quero colocar aqui, hoje eu assisti um vídeo onde vários padres da cidade de Sarandi e alguns pastores se reuniram e falavam sobre as necessidades da população de alguns bairros. Quando me questionaram, mas esse vídeo é de 2020, e eu fiquei mais triste ainda, porque pensei, a fome continua do mesmo jeito. Então, como nós estamos na campanha da fraternidade, falando sobre ecumenismo, quero dizer que, como disseram lá no vídeo, a fome não tem religião, não tem cor, não tem sexo, não tem raça. Então que nós tenhamos, né, em nossos corações a necessidade de suprir as necessidades deles de alimento, mas também de palavra. Às vezes,
uma palavra amiga, uma visita a uma casa dessa, necessitada, de um pai desempregado, de uma mãe desempregada, de filhos que pedem um pedaço de pão, é muito gratificante. E aí é onde a gente coloca a nossa compaixão. Eu quero agradecer a todos vocês por estar aqui nesse momento. Fico muito feliz mesmo de poder participar. Muito obrigado, Diácono Jones, e todas as pessoas que estão aqui comigo. Boa noite. Então você enriqueceu muito também nossa reflexão. Ângela Maria? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Fiquei muito feliz por poder participar e ajudar nessa gravação, nessa transmissão. E o recado é que cada um de nós tenhamos amor, mais compaixão no nosso coração para convivermos, aceitarmos a diversidade, o diferente, porque eu percebo que falta muito isso, não só aqui na comunidade, mas no mundo inteiro, né? Que tenhamos, façamos muitas orações para que isso aconteça no nosso meio, a aceitação e a compaixão mesmo pelo diferente. Obrigado a todos vocês. Nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo que pede de modo particular a nossa compaixão. Porque não é só uma questão de você não pegar a doença, mas também de você não levar a doença para o outro. E nós estamos assim numa situação muito preocupante devido ao número de pessoas que vêm. Essa semana quase tivemos um colapso de oxigênio. Vocês não têm, às vezes, ideia como é que foi. Faltou oxigênio. Se não é aqueles enfermeiros debruçarem lá e fazerem manualmente a oxigenação, quantas pessoas, e também o atendimento que depois correu e supriu tudo e corrigiu, mas de repente veio aquela demanda de oxigênio que o que tinha não suportou. Imaginem o número de pessoas que poderiam ter morrido nesse colapso que teve. Então essa que eu falo aqui dessa compaixão é o pessoal ver o sentido da vida, o bem mais precioso. Porque há uma inconsequência muito grande das pessoas saírem por aí, né? E sem essa preocupação, não, se eu pegar vai passar rápido, não vou ter nada. Não interessa se vai passar rápido, não, se você vai ter sequelas ou não vai ter. Mas você não pode levar essa doença para outras pessoas. Isso é um crime. É um crime quando conscientemente você não coloca máscara, não se higieniza, não mantém a distância. Você está agredindo a vida do outro. Se nosso Deus é o Deus da vida, e o é, não podemos colocar a vida do outro em risco. É nesse sentido que eu quero pedir a bênção hoje para todos nós, de modo especial pela vida da Marina e por aqueles que sofrem diante dessa pandemia. Sejam os que estão à frente da saúde, sejam aqueles que sofrem a doença na sua carne. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Mãe Aparecida, desça sobre vós a mão de Deus, a mão que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vão em paz e o Senhor sempre esteja convosco. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês.